Bom, pessoal, como eu estava dizendo, nós estamos buscando então hoje essa uma dinâmica de nos colocarmos hoje para nós, mais do que a leitura comentada que a gente vinha fazendo, de podermos falar sobre esse tema, a voz por Deus. E esse tema realmente no curso em Milagres, ele é uma questão assim bem forte no sentido que traz bastante, não vou dizer controvérsia, mas ideias diferentes. Eu mesma, quando comecei a estudar o curso há bastante tempo atrás, há uns 18, 20, 19 anos atrás, e sem nenhum conhecimento prévio, a voz por Deus eu imaginava que poderia ser o Espírito Santo, mas para mim mesmo não parecia, não tinha assim uma certeza, e eu me lembro que eu li todo o livro pela primeira vez, buscando assim uma resposta para mim mesma, porque para conseguir entender se havia algo que eu não estava pegando, se havia algo a mais. E aí, quando comecei a interagir ou a receber os relatos ou depoimentos, ou quando abria um ou outro vídeo sobre professores do curso em Milagres, e várias vezes via assim como se fosse algo externo a nós, ou algo muito especial. E a voz do Espírito Santo, ela nunca me pareceu algo diferente de nós mesmos, e hoje tem cada vez mais assim essa certeza que ela que quando fala que a voz por Deus é a nossa mentalidade certa. Então, não há algo separado. O separado é quando nós não estamos nos identificando, quando nós pensamos sermos diferentes do Espírito Santo, de fato, então, dentro da história de separação, dentro do pensamento, da ideia, da crença de separação, que a separação não é um fato, mas o fato é que nós pensamos que é a separação, então, para esse pensamento impossível de separação, houve sim essa resposta de Deus, que é não é colocar, a gente fala metaforicamente, mas é estender a nós a capacidade de não esquecermos de quem que nós somos. Então, embora não tenha dado a realidade, a capacidade a ideia de separação, Deus não deu uma resposta ao pensamento separador, porque não havia uma resposta a isso. Ainda assim, na sua não resposta da realidade disso, isso fez surgir uma consciência de guardar essa verdade para nós. E esse guardado de quem que nós somos, que nós nos referimos, então, à mentalidade certa, à mentalidade do Espírito Santo ou a voz por Deus. Então, a voz por Deus, outra situação que senti muito dessa jornada de um curso em milagres, é tornar especial a voz de Deus, achar que isso deva ser algo grandioso, ou algo especial dentro do ego, quando, na verdade, essa voz por Deus é um chamado para esquecermos justamente a voz do ego e escolhermos pelo nosso próprio ser, pela mentalidade nossa, pela nossa realidade. Então, por isso que também é dito que a voz por Deus, o Espírito Santo, ele traz nesse texto aqui, que ele
a resposta dele é quieta na paz. Ela não é algo que vai se chocar ou vai se impor no nosso ego, não é uma orientação física de que vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque ele não dá realidade ao sonho, e ao mesmo tempo é a nossa inspiração dentro dessa abertura para a cura da mente, porque de fato, a mente que ainda acredita na separação ou não poderíamos nos ver separados aqui, então há essa necessidade. E Jesus até compartilha isso, que quando ele nos fala nesse texto, e lá no final, que a mesma mente que estava nele está também dentro de nós. E ele nos convida a fazermos como ele fez, e até no final ali ele fala para nós nos comportarmos como ele fez, mas para isso nós precisamos aceitar a mesma mentalidade. Então, aqui, por hora, dentro do sonho, é como se houvesse duas mentalidades. A mentalidade certa do Espírito Santo e a mentalidade equivocada que é essa voz do ego, essa voz que nós mesmos que usamos na nossa identificação pessoal, no nosso pensamento, mas a mentalidade certa, ela também usa das mesmas palavras, do entendimento nosso, então não é uma voz física, é nosso próprio pensamento, porém alinhado. E como que podemos, então, diferenciar essa voz que está dentro de cada um, que está dentro de nós, da voz individual do ego, através dos resultados, através do efeito que a voz nos orienta. Por isso que nós temos aqui um curso em milagres para aprendermos a diferenciar. Quando Jesus diz que nós precisamos ter uma mente treinada e é preciso uma disponibilidade de olhar de volta para nossos pensamentos, é porque ficando atentos ao próprio pensamento, nós podemos perceber quando que estamos alinhados pelos resultados, ainda com uma ideia separadora, então o propósito de separar, ou com a voz do Espírito Santo, que é a voz por Deus. Então, a voz por Deus, como ele fala aqui, e nós já vimos há 2 aulas atrás também, é um chamado para a alegria. E o que é esse chamado para a alegria? O ego rapidamente nos manda procurar coisas dentro do mundo para sermos felizes. O ego nos diz que quando nós atendemos a desejos pessoais, a desejos individuais, esse atendimento, quando ele é contemplado da forma como a individualidade, como nós imaginamos, que isso é alegria. E nós vimos que isso que o ego nos oferece, então, é apenas um desejo nascido de uma falta, é algo para preencher uma falta. O Espírito Santo não está aqui para preencher uma falta. Essa voz por Deus, ela está aqui para nos lembrar em todas as situações que não há falta. E se não há falta, aquela situação que nós levamos para Ele no perdão, quando nós nos disponibilizamos para o perdão, para algo ser desfeito, e essa voz que é o nosso pensamento certo, que é a nossa mentalidade certa, ela nos responde, nos comprovando de que o nosso ser, a nossa realidade, ela não está em falta nisso. E como que ela responde isso? Aceitando a expiação, aceitando a ideia de que, de fato, é impossível nós nos separar de Deus. Nisso, a falta é completada. É nisso que
o Espírito Santo, nesse preenchimento de falta, vem o resultado natural disso é que a mente venha experienciar paz, independente do que esteja acontecendo no comportamento. No comportamento, no nível comportamental, nós ainda precisamos ser funcionais, ser práticos, fazer as tarefas que são exigidas, mas isso, quando a mente não está em falta, ela faz a partir de um outro conceito, de um outro lugar. Ela faz isso não através de preencher uma falta, simplesmente porque dentro do sonho ainda é isso que se apresenta. E se é simples assim, isso não perturba mais o nosso ser. Então, a voz por Deus, a voz do Espírito Santo, realmente é a nossa realidade, é a nossa capacidade de voltarmos novamente a estar cientes da nossa realidade, mas é preciso disposição, disponibilidade para buscarmos isso, para aceitarmos a essa voz. E a aceitação dessa voz, ela começa por vermos o que está impedindo de nós a ouvirmos. Então, quando nós temos algo que nos perturba, que nós queremos e precisamos levar ao perdão, e percebermos essa separação, o propósito por detrás disso que nós estamos buscando, através dessa perturbação. O que eu quero ganhar com isso? E, geralmente, a voz do ego, a voz da separação, se nós ficarmos atentos ao propósito, nós vamos perceber que o propósito é sempre separador, é sempre comprovar que nós, sim, somos essa entidade separada que os sentidos físicos, por exemplo, querem nos dizer. E a voz por Deus, então, é aquele pensamento que nós, na nossa razão, nós nos aquietamos e pensamos, não, o que o curso diz sobre isso? O que que Jesus, o que que Jesus demonstrou? Jesus demonstrou que há uma somente, que a unicidade do Espírito. Jesus demonstrou que a mente do amor é tudo que há, não há a separação, não é real isso que, se Deus não criou, se é um afrontamento, se é um ataque, se está ferindo, se está nos machucando, então não veio de Deus. Então veio de outra mentalidade. Se não veio de Deus, veio de outra mentalidade. E essa mentalidade, ela é uma crença de separação, é um desejo de se opor a Deus. Então, o mesmo pensamento que começou com a ideia de separação está se repetindo no mesmo momento agora. E para esse desejo, a resposta não está em solucionar as coisas dentro desse conflito. Esse conflito vai se arrumar por si só se nós sairmos da mentalidade do conflito e irmos na unicidade. Isso me lembra uma passagem, eu vi no livro do, do Ken Wapnick, Ausência de Felicidade, que conta a história da Ellen, de uma frase que Jesus certa vez perguntou para ela, e isso trago muito para mim na prática também. Ele perguntou para ela se ela estiver no deserto, o que se há de fazer no deserto? O que ela faria? O que se pode fazer quando nós nos sentimos no deserto? E ela pensou e não achou uma resposta, não soube dizer o que se pode fazer quando você está no deserto. E a resposta que Jesus lhe deu, que essa voz que ditou a voz, o curso para ela lhe deu, é muito simples.
saia do deserto. Nada que nós façamos no deserto, nós podemos tentar consertar ele, trazer tecnologias, fazer mudanças nele, fazer altas estruturas, mas ainda ele continuará carecendo de água. Então, nada irá solucionar o fato do deserto não ter água, e isso será sempre um empecilho para o desenvolvimento, para a vida dentro do deserto. E assim, e, e assim também é com os nossos problemas. Então, o deserto são as nossas coisas cotidianas aqui do dia a dia. Cada vez que nós nos vemos numa situação que achamos que não tem solução ou que o Espírito Santo deva solucionar, porque nós nos vemos em falta. Quando nós nos identificamos com um problema, nós estamos num deserto. E a solução não é tentar resolver o problema através da maestria dentro do deserto. Estou falando do aspecto mental do pensamento. Obviamente que depois, no comportamento, depois que vir a solução, como Jesus sugeriu, nós podemos ser inspirados a tomar uma atitude, mas sair do deserto quando nós estamos num problema é simplesmente nos retirarmos mentalmente, nos colocarmos de lado na mente desse problema e acessarmos a nossa mentalidade certa. Então, mudar o pensamento, ver ó, o que esse problema tem a me trazer. E esse problema, isso que estou vivenciando, ele certamente quer me ensinar que eu sou esse ser separado. Estou novamente ensinando a mim mesma que eu sou um filho, que eu me separei de Deus, que, que agora estou aqui à parte. Então, quando nós nos damos conta desse problema e simplesmente largamos, damos um passo ao lado, largamos esse pensamento e aceitamos esse no aquietamento. É até difícil colocar em palavras o que vem em aquietamento, mas ele vem uma certeza, ele vem uma paz. E é uma paz que é diferente desse mundo. Eu sei, e eu estou falando isso na prática e convidando, e gostaria também, eu sei que muitos de vocês já tiveram momentos também de transcender o problema sem resolver o problema em si, mas simplesmente permitindo que a solução, por reflexo, aconteça nesse problema específico. Então, esse dar o passo ao lado, esse aquietar, isso é se colocar em disponibilidade para ouvir essa outra voz, esse outro pensamento, a voz por Deus. Então, alinhar ao pensamento do Espírito Santo. E, pessoal, eu coloquei aqui também a leitura comentada do texto, poderia colocar aqui alguma coisa sublinhada sobre a voz de Deus, mas já fiz aqui um apanhado geral. Pessoal, tem alguma questão assim que vocês têm ainda, que gostariam de colocar, ou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema, sobre a voz de Deus? Não? Bom, pessoal, como coloquei aqui, vamos então ver aqui, aproveitar para ver os tópicos aqui que Jesus coloca, que o Espírito Santo, então, ele não é criação, ele é reparação. Então, o Espírito Santo, a nossa mentalidade certa, ela simplesmente é esse pensamento reparador. Então, o que
eu colocaria como objetivo de sair, ou de, não de sair dessa aula, mas de ficar marcado nessa aula. E todos nós já temos isso, mas como um reforço, de lembrarmos simplesmente dessa diferenciação da mentalidade certa do Espírito Santo, que nós temos essas duas mentalidades, duas vozes dentro de nós. Uma é a voz do ego, outra a voz do Espírito Santo, e que nós somos ainda livres, mesmo estando aqui no sonho, mesmo não estando cientes do Cristo que nós somos, nós temos a condição de escolher com qual mentalidade, se eu quero ver isso com a separação e ou com o Espírito Santo. E o que determina essa escolha não é dizer ou pensar, eu quero o ego, eu quero o Espírito Santo. Isso é da boca para fora. É simplesmente olhar a meta, o que eu quero que resulte disso. Eu quero que resulte a paz, a unicidade, ou eu quero estar certo? Eu quero que isso se resolva da maneira que eu acredito que ficaria, que se isso for resolvido. Então, sempre que surge um problema para nós, e ele nos perturba, nós temos uma ideia também do que nos deixaria em paz, falando dentro da mentalidade funcional do mundo. Nós sabemos também como que gostaríamos que acontecesse, porque o ego nos dá essa ideia, esse pensamento do que nos gostaríamos que acontecesse, porque acreditamos que isso solucionaria isso, porque todos os problemas são ausência, são falta, são quereres nascidos de um senso de escassez. Se é um senso nascido de se é uma falta nascida de um senso de escassez, nós também, dentro desse senso de escassez, vem o pensamento do que nos gostaríamos que acontecesse para isso ser resolvido. Por exemplo, numa situação familiar, de um estado de rompimento, de briga, vamos dizer, entre um filho nosso, ou nós com o pai, nós com o filho. O que é rapidamente, qual é a solução que vem quando a gente se sente rompido? Que gostaria que o filho, que o pai voltasse a falar. Quando nós nos sentimos, por exemplo, injustiçados, o que nós gostaríamos que acontecesse? Qual é o pensamento primeiro? Não poderiam, eu acho que todos concordam ou podem pensar que quando nós nos sentimos injustiçados, o primeiro pensamento é que a justiça deva ser feita, que esse reparo que a injustiça fez a mim deve ser resolvido. Então, isso são exemplos de como que o pensamento do ego, ele dá rapidamente uma resposta, mas essa resposta, se nós nos atentarmos ao o que eu quero que resulte disso e eu quero a paz, a resposta da paz não vai ser essa. A resposta da paz vai sempre nos lembrar que nós não somos isso. Nós não somos esse ser que está em falta. Nós ainda somos uma mentalidade que está pensando que é esse ser. E a solução, então, é sair dessa mentalidade, sair do deserto e voltar para o pensamento da unicidade, voltar para esse pensamento que está dentro de nós. Nós somos a voz por Deus sempre que nós estamos nessa mentalidade, quando trocamos essa mentalidade. Miriam, por favor, só abrir o microfone. Então, eu já me peguei, Ingrid, várias vezes diante de qualquer coisa que acontece, o primeiro pensamento que vem é falar com alguém, é ligar para alguém, ouvir uma voz de alguém, e, na verdade, no fundo, isso é porque eu quero ter razão. Eu quero ter razão.
Agora, a pergunta que eu faço hoje, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Para eu ser feliz, é só pela voz por Deus, porque não existe outro caminho. Não existe. Então, eu tenho que parar um pouquinho e lembrar, para eu poder lembrar, até isso eu preciso fazer, para eu poder lembrar que é a voz por Deus é que vai determinar o caminho. Que não adianta, eu pergunto para um fala uma coisa, pergunto para o outro falou uma coisa, e assim vai. E você só vai multiplicando ilusão, é só multiplicando ilusão. E se você parar naquele mesmo instante para poder olhar para a mente e pedir a orientação, é só ela que vai trazer paz, só ela, nenhuma outra vai trazer. E aqui na forma, eu vou ser até mais inspirada para fazer o que é melhor para aquela situação. Então, eu sinto isso. Eu preciso olhar mais imediatamente para tudo que eu sou confrontada, que me é apresentado aqui na forma. E lembrar sempre da voz por Deus, porque tudo aqui vai ser para confirmar a separação. Tudo. Qualquer oferta, qualquer coisa que acontecer aqui é só para comprovar a separação. É isso? É isso, obrigada, Miriam. De fato, os ensinamentos, a voz por Deus, não é que nós devamos agora deixar de viver no mundo, aqui, no funcional, fazer os comportamentos, vou dizer assim, mas fazer os comportamentos a partir dessa mentalidade. E essa pergunta, de fato, de eu quero estar certo ou ser feliz, como Jesus coloca aqui, no curso, quando ela é vista com honestidade, como você colocou, Miriam, de fato, ela nos lembra que estar certo dentro do mundo, o mundo já foi feito pela separação, né? Não tem o que estar certo aqui dentro do comportamental. Mas se eu quero ser feliz, e nós vimos aqui que o Espírito Santo é a mentalidade de ser feliz, então, de fato, essa voz, ela está dentro de nós. Mas é preciso diferenciar até mesmo o que é ser feliz. E a felicidade, ela é um resultado de um estado de paz, de um estado de unicidade, e ela é totalmente diferente da euforia do ego, porque o ego, ele aparentemente chama de ser feliz ou estar certo, mas tem um sentimento que continua perturbando, tem uma coisa que continua a nos perturbar, a nos mostrar que isso não está certo e que nós não estamos bem. E isso não é ser feliz. A felicidade do Espírito Santo é esse estado de paz. E dentro de um estado de paz, com certeza vem inspiração para tudo que nós precisarmos fazer aqui no mundo. Jesus até diz ali no início do texto, eu posso rearranjar todas as coisas aqui no mundo, eu posso cuidar das coisas que não têm importância, e o que não tem importância? Todas as coisas comportamentais. Então, Jesus pode cuidar de nós, das coisas comportamentais, inspirando aquilo que precisa chegar a nós, desde que nós coloquemos a nossa mente sob a orientação dele. Então, colocar sobre a orientação é pensar igual a Jesus, não é se separar de Jesus e pensar diferente. A gente fala de Jesus, dessa mentalidade que já não tem mais ego, mas, na verdade, isso é um apelo para nós mesmos aceitarmos a mentalidade do Espírito Santo, porque daí nós seremos o mesmo pensamento de Jesus. Como ele pede aqui no texto, ele até fala aqui no final que ele que nos pede, ele diz lá no 12, lá no final, eu determinei que te comportasses como eu me comportei, mas para fazer isso nós temos que responder a mesma mente.
essa mente é a do Espírito Santo, cuja vontade é sempre a favor de Deus. Ele te ensina como ter em mim um modelo para o teu pensamento e, consequentemente, comportar-te como eu. Então, comportar-se como Jesus não é ficar lendo a Bíblia ou buscar o comportamento de Jesus. Comportar-se como Jesus é buscar a mesma mentalidade de Jesus, que é a mentalidade certa, que é a voz de Deus, é nós nos aceitarmos, dar um passo ao lado na mentalidade do ego, e aí, nessa quietude, aceitarmos o mesmo pensamento, a mesma mentalidade de Jesus. Estando na mentalidade de Jesus, comportamento é efeito automático da mentalidade que nós estamos. Então, certamente, nós já estaremos nos comportando, se nós estivermos na mentalidade certa, como Jesus se comportaria. Uma das perguntas que eu vejo também, às vezes, o pessoal se questionar, o que Jesus faria no meu lugar aqui? Né? Quando surge um problema, quero resolver uma coisa, ou eu tenho que definir uma coisa, no mundo comportamental mesmo, que no sonho, o que eu devo dar uma resposta? O que Jesus faria no meu lugar? Bom, Jesus, ele certamente, ele só usou da mentalidade certa. Então, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus, ele ouvia a voz por Deus. Ele ia além do comportamental, ele ia além do sonho aqui para a realidade, para o nada real foi ameaçado, então isso aqui é um sonho. Se é um sonho, se não é real, não cabe nenhum julgamento, não cabe nenhum julgamento que irá condenar algo aqui. Simplesmente é sonho. Mas como a nossa mente ainda, quando ela se vê dentro do sonho e ela precisa, muitas vezes, no comportamento, fazer algo, ser assertiva, dentro da mentalidade do Espírito Santo, como na canção da oração, na psicoterapia, ele fala muito disso, por efeito secundário, nós somos inspirados a termos o melhor comportamento. Então, nem é preciso pensar como Deus, a mentalidade, mas no instante que nós nos abrimos para esse não julgamento, para essa voz por Deus, o efeito secundário, quando nós nos retiramos do problema e, cientes do problema, largamos dele a favor de nos unirmos ao pensamento de Deus, quando nós retornamos aquilo que precisa ainda ser feito, como diz na canção da oração, o Espírito Santo aqui, no sonho, ele é reparador. Nós vimos aqui, essa mentalidade dentro do sonho, enquanto nós acreditarmos que estamos sonhando, nós precisamos de ajuda, sim, porque há um equívoco na nossa mente, até nós mesmos sermos somente a mentalidade certa, até tivermos largado a crença na separação, a crença no ego. Então, enquanto estamos nesse processo de cura da mente, enquanto estamos no processo de permitir olhar para aquilo que nós passamos a acreditar quando pensamos a separação de Deus e permitir que isso seja curado, certamente é que precisamos de orientação, de ajuda aqui sim. Mas e essa ajuda vem da voz por Deus, essa ajuda vem do Espírito Santo, mas ela vem na quietude. Ela vem não porque quando nós a buscamos como algo que deva solucionar algo aqui no mundo. Se nós quisermos usar a voz por Deus ou o Espírito Santo para resolvermos o problema, nós já estamos dando realidade ao problema. Nós já estamos decretando a separação de Deus.
E quando, na verdade, a única falta que nós temos para corrigir é o senso de separação de Deus, é o senso de que nós estamos em falta. Então, como que o Espírito Santo iria agir, ou poderia agir, solucionando um problema que está colocado aqui para comprovar que nós estamos separados de Deus? Então, ele nunca fará isso. Por outro lado, quando nós somos honestos e admitimos ao Espírito Santo que sim, nós acreditamos que temos esse problema, nós sabemos que não é real, mas sabemos que tem uma crença na nossa mente que acredita nisso, e nós escolhemos que não queremos mais estar certos, porque estar certo é acreditar nessa crença, e damos esse passo ao lado, e permitimos que o Espírito Santo venha a, a ser, então, o nosso pensamento, aquele que nós queremos passar, quando nós queremos vivenciar essa mentalidade do Espírito Santo em lugar do problema, e nós vimos na psicoterapia também, lá é colocada quando nós colocamos esse problema como nossa oferenda a Deus. Quando nós oferecemos mentalmente o nosso problema a Deus, porque isso significa que nós não queremos mais outros deuses diante dele, nós o Espírito Santo, como nós vimos aqui nesse texto de hoje, ele é um lembrete para esquecer e para lembrar. O Espírito Santo, quando nós vamos a ele, nos faz esquecer esse problema e nos faz lembrar a realidade. E a realidade é de que não há um senso de escassez para ser resolvido. Nessa oferenda desse problema, quando nós abrimos mão de um instante de buscarmos a solução do problema, de estarmos certos em acreditar que estamos num problema, é esse instante santo, é isso que nos dá, que dá abertura, que é o chamado do compartilhar, que é o chamado para que o Espírito Santo se manifeste ou nos inspire a sermos assertivos aqui no comportamento. Porque, sendo ilusão ou não, no comportamento, nós ainda precisamos ser funcionais. Mas esse funcional, ele passa a ser sem esse peso da condenação. Ele simplesmente é aquilo que é o que deve ser tomado ou deve ser feito nesse momento. E é isso que nós somos convidados a viver com o Espírito Santo. Um outro nome para chamar esse viver aqui dentro do Espírito Santo é dizer que nós somos aqui viver através dos milagres, permitir que os milagres venham a corrigir aquilo que nós, na mentalidade errada, então na mentalidade do ego, acreditamos que é devido a nós. Essa culpa que nos joga dentro dos problemas para aparentemente pagarmos nossa conta com Deus. Porque quando nós pensamos separação de Deus, pensamos que temos que pagar uma conta. E a voz por Deus, ela simplesmente, daí ela nos lembra de que não há nada a pagar. Não há nada que nós devemos a Deus, porque a realidade, ela não foi alterada. Deus não permitiu que a verdade fosse alterada. Deus não permitiu que um sonho de separação, uma imaginação vã, se tornasse real. E não é por uma proibição, simplesmente porque seria impossível. Como que Deus poderia separar-se de si mesmo? Porque nós somos um pensamento de Deus. Então, a voz por Deus, ela nos comprova isso. E ela se torna prática no nosso dia a dia também, porque é esse recurso que nós podemos, dentro do nosso cotidiano, dentro daquilo que acreditamos,
sempre que acharmos que tiver alguma coisa a resolver, nós podemos sim voltar ao Espírito Santo para ele nos ajudar. E ele, que é a nossa voz da mentalidade certa, ele é um chamado para a alegria. Então, ele é essa mentalidade que nos traz o verdadeiro senso da alegria. Nada dentro do ego tem uma alegria genuína que não tenha um preço que se deva pagar por isso, ou que não vai acabar. Já o Espírito Santo, por ser quieto, por ser da paz, ele traz esse estado mental que realmente nós buscamos, porque todos têm dentro de si o desejo para a paz, a nossa voz, o nosso pedido para a paz, a atração da alegria, a atração do amor de Deus, ainda é maior do que a atração da culpa, mas se nós pensarmos dentro da mentalidade da culpa, nós não vamos ouvir essa atração da alegria, nós vamos apenas nos afundar mais na culpa. Então, o Espírito Santo realmente é essa voz por Deus. Se Jesus está falando aqui de uma voz, e ele, como ele diz aqui no 2, o Espírito Santo é o Espírito Santo, é o Espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. Então, o Espírito Santo, a voz por Deus, não é nada de extraordinário no sentido de ego, de mirabolante, e ao mesmo tempo ele é tudo que há. Ele é a realidade. Se nós não a estamos sentindo, se ainda temos alguma dúvida de quem que nós somos, é porque precisamos ainda praticar ouvir essa voz, e a prática de ouvir essa voz é bem simples, é uma decisão. É uma decisão de aceitarmos, de darmos um passo no pensamento separado do ego, no pensamento individual, naquele pensamento que nos diz que nós estamos certos, o outro errado, ou que eu estou errado e sou merecedora do que está acontecendo. Simplesmente dar um passo ao lado, aquietar isso por um instante, voltar-se para uma mentalidade da unicidade que o Espírito Santo nos traz. E tudo mais que nós precisarmos aqui nos será acrescentado, como a Bíblia diz. Buscar em primeiro o reino de Deus e tudo mais te será dado. Então, o Espírito Santo é essa voz que nos dá tudo. De fato, ele nos dá tudo que nós ainda precisamos. Não o que nós pensamos que precisamos, mas tudo o que nós, de fato, precisarmos dentro da orientação, dentro da disponibilidade de nós levarmos o nosso pensamento equivocado, largarmos dele e aceitarmos a voz por Deus, tudo mais que nós precisarmos aqui ainda, enquanto personagem do sonho, enquanto estivermos no processo de cura da própria mente que acredita em separação, o Espírito Santo é esse chamado para essa reparação. E essa reparação é justamente o aceitar a nossa realidade. Jesus até coloca aqui, só fazer mais uma leitura aqui no 10, também bem interessante nessa passagem aqui no 2:10. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti, e que podes deixar que ela mude a ti, assim como mudou a mim. Então, Jesus, ele não foi especial no sentido de diferente de nós. Jesus foi um de nós, mas um de nós que, como ele diz aqui, que ouviu a mente que estava dentro dele
e ele está nos convidando a nós também aceitar essa mesma mente, essa voz do Espírito Santo. Essa mente é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde de apenas um modo. Tu és a luz do mundo comigo. Então, a voz do Espírito Santo sempre vai falar a respeito da nossa realidade, do nosso ser. Se nós pensarmos que estamos buscando uma espiritualidade e essa espiritualidade nos responder que nós já estamos muito especiais ou muito avançados, ou que estamos indo bem porque temos bastante conhecimento intelectual, isso ainda não é a voz do Espírito Santo. Isso seria espiritualizar o ser separado. Então, a voz do Espírito Santo, ele sempre responde de um modo. Nós somos a luz do mundo no sentido de que o que Deus criou uno, o que é ainda a verdade, não foi alterado pelo pensamento de separação. Então, a nossa realidade, ela continua intacta em Deus, ela não foi alterada. E por isso que nós somos a luz do mundo, quando aceitamos a voz do Espírito Santo, nós somos a luz do mundo junto com Jesus. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, conforme diz a Bíblia. Na mentalidade em que Jesus estava e que está, nós aceitando ao Espírito Santo, nós estando na mentalidade, nós também somos o caminho, a verdade e a vida. O descanso não vem do sono, mas do despertar. Continuando no 10. Então, o que é o descanso real? Descanso é uma condição mental. Descanso é uma condição de paz. Quando nossa mente está barulhenta, está sofrida, está carregada, está pesada, nós podemos dormir, apagar, perder durante o sono a memória de quem nós somos. E o que acontece quando despertamos no outro dia? O peso continua, não é assim? Quem que não foi dormir quando está num conflito, com um pensamento pesado e exausto de tanto vivenciar isso, apaga, esquece de si e quando acorda é a mesma situação, ainda precisa resolver isso. Então, o descanso, ele não vem do sono. O sono, ele é uma fuga da exaustão. Então, de fato, o ego, a nossa mentalidade não aguenta estar o tempo todo com o peso que é a mentalidade do ego, e ela se refugia no sono. Mas o descanso, ele está no despertar. E o despertar, o que é? É a mentalidade da voz por Deus. Então, o despertar, o descanso vem de nós voltarmos nosso pensamento para a voz de Deus. Nós voltarmos nosso pensamento para o Espírito Santo. E ele seguindo aqui, o Espírito Santo é o chamado para despertar e ser contente. Então, despertar é mudar a mentalidade, é entrar na mentalidade feliz do Espírito Santo e ser contente. Esse ser contente é estar com a mentalidade em paz. E a mentalidade que está em paz é aquela que lembra que aquilo que a separação, que o ego, que os problemas querem nos ensinar que nós somos, não é real. Nada que não venha de Deus pode nos afetar, porque só o que vem de Deus é real. E de Deus não pode surgir nenhum problema. Vivenciando, permitindo-nos pensar esse pensamento, nós temos uma ferramenta muito poderosa para nós mesmos sairmos quando um problema quer nos tentar a nós nos identificarmos com a dor, com o sofrimento. Quando nós nos virmos cansados. Então, como ele segue aqui, o Espírito Santo é o chamado para despertar e ser contente, e o mundo está cansado porque ele é a ideia de exaustão.
o próprio mundo, não há solução dentro do mundo, pelo mundo, para o mundo. Porque o mundo surgiu da ideia de exaustão. O mundo surgiu como uma fuga da mente. A mente que se identificou com a ideia separada, ela sentiu-se extremamente culpada e, para fugir disso, projetou-se um mundo com consciências individuais para fracionar a consciência agora em bilhões de pedaços. Então, isso foi a solução do mundo. Então, o mundo não foi feito com o pensamento de Deus como uma extensão de Deus. E por isso que o mundo, então, ele está cansado. Nossa tarefa, Jesus tem um convite aqui para nós. Nossa tarefa é a obra alegre de despertá-lo para o chamado daquele que fala por Deus. Então, ainda é nossa tarefa, nós mesmos nos voltarmos ao pensamento do Espírito Santo e assim, voltando-nos nesse pensamento, nós estaremos chamando o mundo para despertar, porque o mundo está na nossa mente, não há um mundo fora. Ainda é a nossa mente que fez o mundo. E ele segue aqui, que melhor vocação. Todos responderão ao chamado do Espírito Santo, ou a filiação não poderia ser una. Então, sempre que nós nos virmos tentados a pensar que isso é em vão, que não teremos sucesso, porque o mundo continuará sendo esse pensamento separador, mas se ele está dentro da nossa mente e nós aceitamos, todos aceitarão. E Jesus faz esse convite. Então, que melhor vocação poderia haver para qualquer parte do reino do que restaurar a integração perfeita capaz de fazê-lo íntegro? Ouve apenas isso através do Espírito Santo dentro de ti e ensina os teus irmãos a escutar assim como eu estou ensinando. Como é que Jesus está ensinando? Jesus, ele está na mentalidade certa, compartilhando conosco esses pensamentos. A cada vez que nós pensarmos no irmão, ou temos uma situação de perdão com o irmão, e nós ouvirmos ao chamado do Espírito Santo, que nos lembra que esse irmão não é isso que está aparentando no comportamental, que olhando além disso, ainda está o ser como Deus o criou, e ele é o nosso ser, nós estamos aceitando a verdade a respeito desse irmão, e vendo isso, e isso é ter a visão do Espírito Santo, saber que o irmão ainda é a verdade, isso liberta o nosso próprio senso de escassez, o nosso próprio senso de que nós nos separamos de Deus, porque nós não vamos aceitar a nossa condição de que nós ainda somos em Deus, buscando isso dentro de nós mesmos, porque nós jogamos fora parte de nós e nós temos que primeiro nos tornar íntegros. Primeiro precisamos voltar a aceitar o nosso ser no irmão. Isso é um chamado do Espírito Santo. Percebam que tudo que Jesus nos trouxe aqui são ideias da voz por Deus. Então, na voz por Deus, não há professor e aluno, não há uma Ing falando aqui, não há vocês ouvindo, mas há um entendimento que fala a respeito da condição mental de paz que Deus compartilha do estado de graça. Então, isso é o chamado, então, que da voz por Deus, que dentro de um sonho de separação, nós ainda vamos continuar usando símbolos, continuar usando palavras, mas a experiência transcende as palavras. A experiência está por detrás disso que nós sentimos, da liberação que isso nos traz quando nós aceitamos a voz por Deus falando conosco e nós sendo essa mentalidade
E essa mentalidade, sendo a completeza de Deus, ela fala a partir da completeza e não de um senso de falta. E a partir da completeza, nós temos, sim, direito a termos todas as coisas que, dentro da falta, nós gostaríamos de pedir ao Espírito Santo e gostaríamos que ele resolvesse dentro da falta, mas ele não pode resolver porque ele aumentaria essa falta. Mas dentro da mentalidade da unicidade, sim, tudo isso traz reflexo para nós aqui. Então, este é o convite, então, que Jesus nos faz para cada um experienciar para si. E isso, essa experiência, ela é extremamente pessoal, no sentido de que cada um a pode sentir dentro da sua própria voz, dentro do seu próprio modo de pensar. Então, não existe uma maneira certa ou errada de ouvir ao Espírito Santo, mas aceitar essas ideias da unicidade, aceitar as ideias que Jesus está nos colocando no livro, já é ouvir a voz do Espírito Santo. Não tenham dúvidas disso. Alguém tem alguma dúvida do que seria, então, diante de tudo que foi colocado, ouvir a voz do Espírito Santo? Ou alguém gostaria de compartilhar como é para si ouvir a voz do Espírito Santo? Bom, pessoal, no fim, eu, eu falei bastante aqui e gostaria, assim, de ter um retorno para não ser só eu falando. Bom, pelo menos ficou claro que o Espírito Santo não é algo mirabolante, não é essa coisa assim extraordinária no sentido do mundo, não é uma coisa externa, não é uma coisa do outro mundo, mas sim é algo dentro de nós, é nossa mentalidade, nosso pensamento dentro de nós, que nós acessamos quando nós decidimos pela quietude, quando nós decidimos dar um passo ao pensamento barulhento da nossa mente e simplesmente nos vimos em quietude e na quietude, a inspiração do Espírito Santo consegue se comunicar conosco. Então, o Espírito Santo é a parte mais real que nós temos na nossa mente, gente. Então, isso precisa ficar assim, ah, bem marcado. Sempre que nós estamos em conflito ou estamos num pensamento que nos fere, nós estamos apenas aceitando uma projeção que a mente culpada fez para o mundo e nós estamos revivendo essa vivência, estamos revivendo esse instante de separação, estamos revivendo aquilo que a culpa julgou, que a culpa projetou para dentro desse mundo, mas nós não somos escravos disso, nós ainda somos livres para olhar de volta para isso e simplesmente permitir que a voz de Deus, que o Espírito Santo, que ele nos traga o pensamento da cura, porque aqui no sonho é preciso a cura, e essa cura é nós desligarmos do pensamento de que estamos certos, do pensamento da culpa para o pensamento da paz. Esse é o chamado do Espírito Santo, que é um chamado temporário até nós mesmos sermos apenas o pensamento do Espírito Santo, como Jesus é, como todos que já transcenderam ao ego são,
E é esse convite, então, que o Curso em Milagres faz a nós, e por efeito secundário de nós aceitarmos a paz na mente, ele ainda cuida das coisas sem importância, que é das coisas do mundo, que certamente, por ainda acreditarmos que estão aqui, precisam ser feitas, mas nós já o podemos fazer sem o peso que isso causava, sem um transtorno, simplesmente porque ainda precisa ser feito. Era isso, pessoal, que eu tinha aqui para falar da Voz por Deus, que eu senti de compartilhar, porque é assim que eu vejo. E se alguém tem algo a acrescentar ou a colocar. Então, eu quero só agradecer, ficou muito claro, Ing, muito mesmo a sua explicação, tudo que você falou aqui. Agora é a gente colocar em prática e sentir, né, de verdade o Espírito Santo em todos os momentos, aqui no nosso comportamento, nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, é muita coisa, né? Então, eu tenho, assim, experienciado isso. Vamos dizer assim, o Espírito Santo em certos momentos, no meu dia a dia, na minha vida, em situações que precisam ser resolvidas, em que eu percebo no momento que eu não levo aquela situação para o lado, tipo assim, como se fosse o ego olhando, né? Resolvendo da forma que o ego resolve, do jeito dele. Não, eu simplesmente eu paro e eu penso, eu quero estar no sistema de pensamento do Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo de Deus. Na verdade, eu sou, né? Deus fala que nós somos, Jesus fala, né, no livro, nós somos filhos santos, santo, perfeito e íntegro de Deus. Então, eu falo, eu, Espírito Santo, é que estou no comando e que essa situação, na verdade, na realidade, ela nem está acontecendo. Então, eu não sei assim explicar, não é fácil explicar, né? Mas eu sinto muita leveza, muita paz, e parece que aquela situação, aquele problema, vamos colocar assim, que a gente imagina que está vivendo, né? Sei lá, ele se resolve, dissolve, eu não sei, é muito abstrato, é difícil colocar assim em palavras, mas eu estou realmente agora, nesse momento, vivendo muito isso, mas é constante o meu pensamento, no Espírito Santo, que eu sou o Espírito Santo de Deus, e eu estou vivenciando isso, realmente. Agora, nesses dias, assim, né, estudando aqui com você, e na leitura, e colocando mesmo em prática. Isso, queria dizer, e que hoje foi maravilhosa a sua explicação, esse nosso encontro, essa reunião, assim, muito, assim, eu senti muito, vamos dizer assim, porque realmente é difícil colocar, mas eu senti, foi muito bom, muito grata, viu? Muito grata. Obrigada, Rosângela. Eu consegui sentir você na decisão da mentalidade certa quando a gente decide por isso. A Iraci também levantou a mão. Só abrir o microfone. Eu não sei como colocar, mas porque a gente está aqui no mundo da forma, tem coisas que estão acontecendo e que a gente tem que tomar decisões. E você disse, se eu entendi bem, aquietar-se. Você deixa essa confusão, essa decisão a ser tomada de lado e aquietar-se. Esse aquietar-se, você está falando de entrar em meditação,
ou de sair do barulho da mente, mas para sair do barulho seria uma coisa meio que meditar, né? Uma coisa de introspecção, uma coisa assim. Na minha prática, não pratico meditação, não, porque não está no meu costume, então não estou dizendo com isso que quem use não deva fazer, então pode ser um meio, mas na minha prática, aquietar-se é quando eu estou ciente dos problemas e nós temos a capacidade de pensar de outra forma junto de um problema. Todos nós temos essa capacidade, porque a nossa mente é dissociada. Então, eu pratico o pensamento diante do que eu aprendi do curso em Milagres, diante do que o Espírito Santo tem dito. Aquietar reconhecer que eu tenho uma voz ali do ego dizendo, não nego, dentro do problema, o que o ego está dizendo. Por exemplo, uma questão de saúde do marido. Eu não nego que tenha algo, esse medo que pode ser grave, esse pensamento, mas, por outro lado, o aquietar, eu consigo também, e na minha prática, eu faço isso melhor quando eu me retiro em mim mesma, em pensamento. Quando em pensamento, eu começo a seguir o raciocínio do pensamento do que é isso que eu estou ouvindo, não nego os pensamentos do medo, mas também me permito pensar segundo o curso em Milagres. O que é isso que eu estou vendo? Então, o que eu estou vivenciando? Então, no caso da saúde, o que isso está, o que isso está comprovando? O que eu estou vendo ou o que eu estou acreditando ao ver ao acreditar na doença. E aí, sempre, diante do que nós já aprendemos aqui, eu consigo ver claramente que, na verdade, é só uma comprovação da separação. Não é a realidade, é ainda dar realidade ao mundo. É ver o Filho de Deus como ele não é. Então, é seguir ao pensamento do Espírito Santo, e nisso, seguindo esse pensamento, consigo largar dentro da certeza. O que é a certeza? É que a separação é real, essa doença é real, ou Deus é real, ou eu estou equivocada. Então, dentro dessa certeza de que se a separação não aconteceu, o sonho aqui não pode ser real. Então, isso é um exemplo de um pensamento que se aquieta por ouvir a razão que Jesus está compartilhando conosco. Jesus está nos ensinando as ideias que, se nós a seguirmos, se nós as aceitarmos como verdadeiras, o barulho do pensamento de separação, ele se desvanece, porque ele não tem mais comprovação diante da argumentação, da aceitação de que a nossa realidade não é essa. Se nós ainda somos como Deus nos criou, como que isso poderia ser real? Está conseguindo captar, Iraci, como tem pensamentos que nós podemos ter, mesmo cientes de que temos pensamentos do medo, nós podemos sim seguir aos pensamentos da mentalidade certa. E esses são os pensamentos do Espírito Santo, porque eles estão na nossa mente. Eles estão ao nosso alcance também. E nós podemos escolher qual pensamento que é o nosso tesouro, aonde que está o nosso coração. Se nós vamos ouvir ao pensamento do medo, e não é negá-lo, é simplesmente dizer, sim, eu tenho dele, e é isso que eu não quero mais para mim. Por isso que eu vou ouvir o outro pensamento, por isso que eu vou ouvir ao Espírito Santo. Jesus diz no curso,
teste-me. Experimenta pensar, mesmo, ele diz, mesmo que você não acredite que vai funcionar, teste, faça essa entrega desse pensamento que acredita na separação, que causa esse medo, que é uma decisão própria de ser ainda separado. Experimenta pensar em Deus. Só faça como teste, por mais que o ego diga que seja impossível, que você não vai se aquietar, que você não tem a capacidade devido a estar tão perturbada, que você não vai conseguir pensar em Deus, simplesmente faça o teste. Pense os pensamentos, permita-se pensar os pensamentos do Espírito Santo, permita-se pensar em Deus ou em Jesus. Jesus diz, isso não é um teste vão. Esse simples ato de pensar já é a disponibilidade que dá abertura para o Espírito Santo entrar, para o milagre entrar. Tá bom, obrigada. O Gerson, levantou a mão. Só abrir o microfone. Oi, Ing. Ela falou a respeito da Iraci, né? Ela falou a respeito perguntou a respeito da quietação, né? Uhum. E aí, nesse contexto, quando você trouxe a sua prática, poderia se dizer que seria o desenvolver do observador dos pensamentos equivocados ou não dar realidade à ilusão, e a partir daí essa quietação, porque é o desenvolvimento do próprio observador nesse caso, ou não? Olha, sim, eu não tinha nem pensado que é o observador, mas sim, Gerson, obrigada. Eu nem me dei por conta agora, nesse momento, mas estava descrevendo essa retirada da identificação com o problema e tornando-se observador, olhando acima do campo de batalhas. Então, essa quietude é dar esse passo ao lado, como observador. Jesus chama isso, olhar acima do campo de batalhas. Obrigada pelas palavras, Gerson, é bem isso. O Ing, e também a respeito da forma que você trouxe hoje, é muito bacana, assim, porque a gente vê na prática, né? Os relatos que trouxeram aqui, acho que a Luciana também, né? Essa questão do dia a dia, das coisas que a gente faz, né? E aí você trouxe aquela questão de Jesus, né? Também, o que ele faria no nosso lugar aqui, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Me vem assim que eu acredito muito que ele faria talvez as mesmas coisas, só que olhando com olhar já corrigido, né? A percepção corrigida, né? Com a mente do Espírito Santo, porque no contexto hoje do mundo, né? Ele não teria como sair muito fora do que a gente está fazendo aqui também, né? No dia a dia, trabalhar e cuidar dos filhos e fazer tudo o que tem que fazer, né? Mas com a mente já corrigida, né? Direcionada para o Espírito Santo, né? Não sei se eu consegui ser claro. Isso, ele pensaria perdão a todas as coisas do mundo aqui, dentro do nosso contexto, sim, não seria diferente de nós aqui, mas seria uma mentalidade perdoativa. Porque quando às vezes a gente ouve assim, né? Eu pelo menos estou começando agora no curso de Milagres, então eu vim muitas linhas aí de aprendizado, né? De Igreja Católica e tudo mais, e tudo é muito santificado, muito exaltado, né? E no curso de Milagres é muito direto, muito prático, né? E dá essa impressão que não é nada místico, você não tem que buscar nada, que vai acontecer alguma coisa com você aqui no mundo que vai ser diferente e tal, né? Não, as coisas vão estar ali sempre convidando a você perdoar, né? Simples assim, sem nada de místico, como tu diz, o mirabolante, ou dentro do sonho espiritualizado. Simplesmente uma mentalidade disposta para o perdão, e por ser disposta ao perdão e permitir-se o perdão verdadeiro, uma mentalidade feliz. Obrigado, Ling. Pessoal, totalmente nova nesse tipo de formato, por isso que
sou, acho que, uma aprendiz nova de só falar sem a leitura comentada, mas pretendo ainda trazer nas próximas vezes, então, como teste, ainda a leitura comentada que já está pronta. Então, posso, inclusive a de hoje, eu vou colocar marcar lá no primeiro comentário a leitura comentada desse texto e trazê-la na próxima terça também, para a quinta nós comentarmos sobre essa leitura comentada. E é isso, é essa disponibilidade minha também de me abrir assim no sentido de aprender a compartilhar o que vivencio muitas vezes para mim, mas tenho dificuldades ainda de compartilhar, e gratidão a vocês que me permitem essa interação. Ingui, Iverde, oi. Ingui, eu acho que o Gerson já conseguiu colocar como eu queria colocar para a Iraci, que ela perguntou como que eu faço com meditação. Eu também nunca fiz meditação, e eu diria assim, que são anos de estudo, e aí eu diria que no início, Iraci, era como se a minha cabeça tivesse, que a gente dizia, um bando de macaco louco, solto, pulando de galho em galho. Aí, hoje, o que é a quietude? O observador, como o Gerson disse, tu te colocar sempre como observador, e com o tempo vai aquela quietude, é o acalmar, a vivência do curso. Eu diria assim, para mim quanto mais tu conseguir vigiar e aplicar o curso, aí vem essa quietude, vem essa calma, e daí vem essa paz que a gente... Mas eu acho que o Gerson colocou bem direitinho, né? É quando a gente se coloca como observador e fica olhando a cena sem... Porque, na verdade, eu, pelo menos, tinha muito barulho na minha cabeça antes do curso e no início. Era literalmente muito barulho. E hoje eu sei que a minha mente é bem mais quieta, bem mais tranquila, bem mais em paz. Tá? Então, acho que eu só queria complementar, né, que não... Eu também, que nem a Ingrid disse, nunca fiz meditação, yoga, essas coisas, nada. É só aplicar o curso mesmo, tá? Obrigada, eu só queria reforçar. Obrigada, Everte. E outra coisa, não se sintam culpados de ter barulhos dentro do sonho de mundo aqui, porque o mundo foi feito para isso, foi feito por um barulho de um pensamento equivocado, como que o mundo seria diferente. Então, realmente, nós como observadores, como tomadores de decisão, pelo ser que nós somos, porque nós ainda somos como Deus nos criou, e isso não foi alterado, nós podemos sair desse deserto. O barulho é o deserto. E esse sair é acessar essa outra mente por uma decisão. E esses pensamentos de Jesus que ele nos traz no curso são um caminho através da razão para nós alcançarmos, primeiro observando esse pensamento, e aí alcançarmos um pensamento diferente daquilo que esse barulho ensinava. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de compartilhar? É isso, então, pessoal, eu vou encerrando aqui e vai ficar esse convite. Semana que vem ainda vou, na terça, colocar a gravação do próximo estudo que já está feito, e praticando aqui também de nós nos permitirmos que essa sala de aula aqui, que esse momento de estudo seja um momento de compartilhar da nossa verdadeira vontade, que é essa atração da paz, que é essa comunhão, esse compartilhar
da mentalidade do Espírito Santo entre todos. Obrigada e gratidão a Jesus por sempre compartilhar conosco seus pensamentos. Eu vou encerrando, então, aqui nosso estudo. Primeiro encerrando aqui a gravação. Gratidão.